E hoje, nesse momento, nós vamos tratar sobre irmãos unidos em Cristo. É uma família lá de Betânia, que eram 3 irmãos e eram bem unidos em Cristo. Cristo era ali não apenas um hóspede, mas ele era recebido ali como Senhor da vida daqueles 3 irmãos que ali moravam em Betânia. Então, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. João 12, de 1 a 3. Irmãos unidos em Cristo. Evangelho de João 12, de 1 a 3. Chegou o material, está sendo projetado, de forma que farei a leitura e os tópicos seguem segundo a ministração da palavra. E o texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando um frasco de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém? Vamos ler todos juntos agora, a versão da tela. Eu comecei lendo aqui na palavra e vamos ler juntos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Graças a Deus, irmãos. Vamos, nesse momento, irmãos, entender as ocorrências nessa família de irmãos. O cenário era Betânia. O texto de João 11:18 diz que, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Os irmãos que têm a versão mais clássica, ou uma das versões mais clássicas, ainda aparecem a palavra estádios, que era uma medida de distância. Hoje as versões mais modernas já vêm com a quilometragem, né, com a distância mais atualizada para a nossa língua. E nós percebemos, só a título de conhecimento, não é? Em relação à medida que era um estádio, o sistema israelita, ele admitia o estádio com cerca de 178 metros, ou seja, 400 côvados. Côvados era a medida de semelhante à medida de um braço, né? Dessa parte do antebraço. E o sistema romano tinha o estádio com cerca de 185 metros. E o sistema grego, um estádio de 189 metros. Então, 15 estádios aí, aproximadamente 3 quilômetros. Não chega a fechar os 3. Fica 2.800 e alguma coisa, mas aí arredondamos para cerca de 3 quilômetros. Perto, não é? Perto para nós se formos hoje. De carro, não é? De bicicleta, mas Jesus caminhava a pé, e era muito, não é? De estradas poeirentas. Então, esse 3 quilômetros aí, na realidade era próximo, ali nos arredores de Jerusalém, mas percebemos então que essa distância, ela fazia com que Jesus, vez por outra, saísse de Jerusalém, saísse de Cafarnaum e fosse até Betânia, porque ali ele se hospedava
na casa dessa família. E percebemos que essa família, né, desses irmãos, né, eram 3 irmãos, possivelmente solteiros. A Bíblia não fala nada sobre que eram casados, então nós não podemos afirmar, não é, que Lázaro era casado e que Marta e Maria eram, mas dá-se a entender de que eram solteiros, Lázaro, Marta e Maria. E dentre os 3 irmãos, os comentaristas que nós temos acesso dizem que possivelmente Marta era a mais velha entre os 3, né? Ou talvez mais velha do que Maria, que era a irmã mais nova, pelo contexto, não é, de liderança que ela assumia na casa. Então era a voz de comando, era aquela irmã que era a líder, não é, da família. Mas também não temos essa informação precisa. É o que os comentaristas, alguns deles, comentam, fazem, né? Tecem comentários. Cada irmão desta família, aqui na minha concepção, no meu entendimento, pode configurar, pode ser uma figura de crentes, não é, de cristãos, sem forçar muito texto. Mas nós percebemos perfis diferentes em cada um, mais precisamente de Marta e Maria do que Lázaro, porque nós não temos uma fala sequer de Lázaro, mas temos fala muito bem de Maria e de Marta, e mais ainda de Maria. Marta nós temos mais atitudes, mas também temos alguma fala. E o Lázaro passa ali, né, não ileso, porque nós percebemos que ele vai ter uma participação significativa na vida, nos episódios dessa família em relação ao Cristo, mas nós podemos ver atitudes semelhantes a nossas em esses 3 personagens e as experiências que vivemos em família e na igreja, não é? Então, o meu objetivo nessa manhã, com essa palavra bíblica, essa mensagem bíblica, é trazer de fato, dentro do contexto vivenciado pela família, esses irmãos unidos em Cristo, lições para nós enquanto igreja, para o Ministério Unidos em Cristo, para todos nós que lidamos, não é, nessa caminhada cristã. Então, nós temos um primeiro aspecto aí quanto ao serviço cristão. Quanto ao serviço cristão. Lemos em Lucas 10, 39 a 42, porque os evangelistas, mais precisamente João, trata do episódio específico de Lázaro, não é? Mas outros evangelistas trataram em relação às atitudes das irmãs, principalmente de Maria, não é, e de Marta. E em Lucas 10, 39 e 42, temos o texto seguinte. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quanto ao serviço cristão, irmãos, Marta e Maria nos dão lições em relação ao serviço, o servir a Cristo. Marta tem um temperamento inquieto. Ela, como possivelmente a de mais idade, ali, líder na casa, ela tem uma personalidade agitada para procurar servir, atender ao mestre, não apenas ao Cristo, não é? ao mestre que ali chegava. Era uma turma que chegou com Cristo de 12 discípulos. Então era uma refeição, colocamos aí 12, mais Jesus 13, mais os 3 da casa, então aproximadamente quantas pessoas? 16. Imagina você receber, não é, próximo a uma refeição da casa, o almoço ou janta, 16 pessoas.
para ali poderem fazer a refeição. Então era muita gente e tinha que ser feita comida. E Marta era expert nisso. Ela trazia para si a responsabilidade. E todas as vezes que Marta aparece na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa. Ela está servindo a mesa. Ela está em ação. Na vida da igreja, irmãos, eu trago para mim, nessas andanças de ministério que já tivemos em congregações e aqui na sede, que Marta é uma bênção na vida da igreja. Marta é aquele tipo de cristão que está sempre pronto a servir. E nós percebemos, além disso, que há algumas questões relacionadas a esse servir que nós precisamos ponderar em relação a Marta. Porque servir a Cristo, para Marta ali, tornou-se um substituto da comunhão com Cristo. Porque Maria, Jesus chegou, estava ensinando, ela senta aos pés de Jesus, atitude de discípula, né? Como faziam antigamente alguns mestres, eles ficavam ou sentados ou alguns em pé, andando, e os discípulos ali, por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que foi educado aos pés de Gamaliel, não é, que era o seu mestre na lei, e nós percebemos que Maria teve essa escolha, essa atitude de ficar ali ouvindo o mestre chegando de uma caminhada realizada no seu ministério, chega ali cansado, mas ele começa ali a ensinar e Maria então fica sentada. Aquilo incomoda a Marta. E ela chama a atenção do Cristo. Senhor, o Senhor não vai chamar a atenção dela não, porque ela precisa me ajudar. Irmãos, olhando pelos olhos humanos, não é? Nós percebemos que Maria, no seu argumento, ela estava correta. Por quê? Porque precisava de ajuda, imagina. Alguém, quem sabe, se escorando ali, sentada quando era para servir. Mas Jesus, ouvindo aquilo, ele vai, de fato, deixar claro para Marta de que a refeição era importante, mas aquele momento ali, ele era maior e mais importante. Maria tinha escolhido, então, a boa parte. Então, servir a Cristo para Marta tornou-se um substituto da comunhão com Cristo. Nós precisamos nos atentar bem em relação ao serviço cristão e que devemos fazer, mas não cair num ativismo. No ativismo de que o servir a Cristo, o servir na obra, e olhe que nós precisamos servir, é uma bênção quando nós vemos crentes envolvidos no serviço, desde que a obra e o servir na obra não seja mais importante e não seja o maior foco nosso do que o Senhor da obra, do que Jesus, que ali estava. Inclusive, próximo à sua ida a Jerusalém, já conhecido ali naquele meio, e ser crucificado. Então, ela substituiu Marta, substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Precisamos nos atentar a isso. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da comunhão com Cristo, nós estamos fora da prioridade de Cristo. Porque o foco fica sendo o servir, o trabalhar, mas nós deixamos de lado, quem sabe, o estar em comunhão com Cristo. Foi aquilo que Jesus disse claramente para Marta. Então, quanto ao serviço cristão, irmãos, precisamos nos atentar em relação a de que o nosso foco maior seja o Cristo, o Senhor da obra, e não a obra, que é importante, mas ela não tem a prioridade de tomar o nosso tempo da comunhão do Senhor da obra. Mas há um segundo aspecto aqui que nós percebemos, em relação a quanto às diferenças comportamentais, não é? As diferenças de Marta
e Maria. Em João 11, 20, o texto está aí, os irmãos podem perceber, que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E em João 11, 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Aqui é o seguinte, irmãos. As diferenças de comportamento estão claras, tanto na forma de ser de Marta. Marta era aquele tipo, como nós vimos no aspecto anterior, de servir, estava sempre ali à frente, lidando. Maria muito mais calma, talvez muito mais introvertida. E agora o contexto aqui dos dois textos é de que Lázaro vai ficar doente, nós vamos ver um pouco mais adiante. E diante da doença de Lázaro, que não sabemos qual era, ele vai falecer, vai morrer. Jesus se encontra distante dali, de Betânia, faz questão de ficar mais 2 dias ali, e quando chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. E quando Jesus se aproxima de Betânia, ele não tinha entrado ainda no povoado, Marta justamente corre para onde Jesus estava, sendo informada de que ele estava ali chegando, enquanto Maria fica em casa. Então, há uma diferença de comportamento. Depois, quando Marta tem aquele diálogo maravilhoso com Jesus, lá em João 11, não é? Que ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai mostrar para ela a importância do poder, de crer no poder dele, e ela vai expressar fé em Jesus, mas nós percebemos aqui a atitude diferente de uma e de outra. Marta, depois de conversar com Jesus, ela volta e particularmente diz a Maria: olha, o mestre está te chamando. Então nós percebemos, irmãos, aqui nesse aspecto, de que nós somos uma grande família, como eu preguei quinta-feira, agora passada, como igreja, mas nós temos as nossas diferenças comportamentais. No meio da família nós temos, no meio da igreja nós temos, nos ministérios nós temos, gente que tem comportamento diferente da gente, e que graças a Deus serve, procura servir do jeito que é, o jeito de ser. Graças a Deus, todo mundo não é igual a mim e a você. Nós temos as nossas diferenças. Isso traz riqueza para a igreja. Isso traz riqueza quando vamos casar, celebrar casamento daqueles que sentam diante da gente como pastor e diz que se amam e querem casar. Nós mostramos o primeiro aspecto, quem esteve comigo, é de que são diferentes. Os cônjuges são diferentes. E que essas diferenças devem ser canalizadas para o quê? Para o bem, para o equilíbrio no ministério. Então percebemos que quanto às diferenças comportamentais, esses irmãos, eles têm as suas diferenças. Assim como aqueles que são líderes, não é? São diferentes. Nós percebemos na trajetória da igreja pessoas que serviram com os seus perfis diferenciados. Mas nos chama a atenção um terceiro aspecto dessa família unida em Cristo, desses irmãos, é quanto ao lidar com dores e perdas, como falamos. Em João 11, versículos 1, 3 e 5, que nós podemos ler agora, os irmãos acompanhem a leitura, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Percebemos aqui essa família agora lidando com dores, a enfermidade que chega na família. Lázaro, a imagem que eu penso dele é de alguém que não gozava talvez de boa saúde, mas foi algo repentino, porque vez por outra Jesus chegava ali em Betânia e saía. Então não era uma doença que já se instaurava há muito tempo, talvez. Foi algo repentino, algo brusco. Mas o fato é que aquela família enfrentou
a doença como muitos lares hoje enfrentam. Tem sempre alguém que está doente. E a atitude das irmãs de Marta e Maria foi de comunicar a Jesus, que era um amigo da família. Imagina a família tendo Jesus como amigo. Aquela família que hospedava, como o Pedro recebeu há 15 dias atrás, preguei, não é? Na casa, Jesus e a sogra dele estava enferma. E falaram da sogra de Pedro a Jesus. E agora as irmãs mandam então um recado. Não tinha WhatsApp nesse tempo, não tinha rede social, telefone, então era um mensageiro, e que levava um tempo para chegar. Mas chegou a informação a Jesus. E que Jesus, dentro da sua divindade, ele já sabia o que estava ocorrendo. Mas chega a informação de que Lázaro estava enfermo. Está enfermo aquele a quem amas. Interessante, irmãos, que às vezes quando vem enfermidade, nós enquanto família, enquanto igreja, nós temos alguma dificuldade de lidar com as dores. Porque pensamos, quem sabe, que o fato de termos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, um Deus que faz maravilhas, não é? Opera milagres, um Deus que faz com que hoje ainda, e como não, pessoas possam sair de uma situação totalmente caótica para uma situação diferente de vitória, mas nem sempre ocorre como pensamos. E quando chega a enfermidade, nós, quem sabe, podemos fazer uma análise de que por que ela veio, a enfermidade, e onde está envolvido aí o amor de Cristo, a misericórdia dele, e por isso às vezes temos dificuldades de entender esses meandros da questão de que quando chegam as adversidades em nossa vida. Quando não deveríamos. Porque o fato de Jesus nos amar, o fato de sermos de Cristo Jesus, não nos isenta de passarmos dores, problemas, de enfermidades. Crente adoece, tá certo? Bom seria, como alguns pensam aí, que crente não adoece. Se adoecer é porque está em pecado. Se tiver doente é porque falta fé. Não é bem assim não, irmãos. Aliás, não é assim. Nós sabemos quantos homens e mulheres de Deus hoje lidam com enfermidades. Nós temos em nossas famílias. É próprio do ser humano, as limitações chegam. E às vezes chegam bem cedo, como eu penso que o Lázaro, porque a estimativa de vida nesse tempo não é como a de hoje. Se morria muito cedo. As condições de saúde na época eram limitadas. E aqui percebemos então essa família informando a Jesus, falando a Jesus da enfermidade do seu irmão, e o lidar com dores e também com perdas. Por quê? Porque Jesus vai dizer claramente, lá antes de vir, ele diz, olha, Lázaro morreu. Falou sobre o sono, os discípulos não entenderam bem, e chama a atenção dos irmãos em relação ao sono, porque há um segmento religioso que tem essa doutrina, não é? Do sono da alma, que não é o caso aqui. Lázaro estava morto mesmo. O próprio Cristo vai deixar claro para os discípulos. E nós percebemos então que lidar com perdas e dores faz parte de uma família, faz parte de um ministério, faz parte de um grupo, faz parte de uma igreja, faz parte de uma sociedade. E nós vamos caminhando, já agora dando contornos finais. Quanto à fé em Jesus, em João 11, 21, Marta e Maria têm a mesma expressão. Disse Marta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria também, em João 11, 32, diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao ver Jesus, lançou-se aos pés dele, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão
não teria morrido. Isso expressa, quem sabe, a uma leitura mais precipitada, a ausência de Jesus proposital, porque ele fez questão de ficar mais 2 dias onde estava, e mais 2 dias percorrendo para chegar até Betânia. De forma que quando ele chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. E aqui então as irmãs expressam mais do que uma queixa diante de Cristo, mas expressam fé. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É fé. Uma família unida em Cristo, na fé em Cristo. E nós vamos percebendo também, por último, quanto à gratidão a Jesus. Em João 12, versículos 2 e 3, o contexto não trouxe aqui a ressurreição de Lázaro, mas está tão clara, e só João destaca lá no capítulo 11, que quando Jesus chega próximo do povoado, depois ele entra no povoado, ele vai até o túmulo de Lázaro, ocorre aquele milagre, não é? Dele poder dizer a Lázaro que saísse para fora, Lázaro é ressuscitado, todo um contexto ali proeminente de milagre. Então, depois de tudo isso, aquela família, e alguns comentaristas dizem até que foi o povoado, né? A aldeia toda ali quase estava presente, mas a família precisamente faz uma festa, como é comum a nós cristãos, um culto em ação de graças, não é? Com comida, comida. E os versículos 2 e 3 diz que ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Olha Marta servindo aí de novo. Agora, qual é a diferença do texto? Não há nenhuma reprimenda de Jesus. Marta não está agitada agora. Por isso que às vezes quando a gente vai falar de Marta, fale, mas coloca uma vírgula. Porque ela agora está servindo aqui. Mas não há nenhuma reprimenda, nenhuma agitação, não há euforia, para que possa ali ser feito o serviço, a toque de caixa e a repique de sino, né? Ela agora está servindo ali, é próprio dela. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele, aquele que estava no túmulo, há 4 dias, agora está sentado à mesa com Cristo. No versículo 3 diz que Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, que inclusive em Marcos diz que era 300 denários, né? E que Judas Iscariotes coloca o olho e ainda fala, diz, que desperdício, 300 denários, ou seja, o denário era um dia de trabalho para o trabalhador braçal, né? Então aí aproximadamente quase que 1 ano de trabalho. Que desperdício, aquele perfume, segundo alguns comentaristas, a mulher, antes do casamento, ela fazia suas economias para comprar aquele perfume, para que no dia das núpcias, ela pudesse usar para o seu esposo. E nós percebemos então ali, que Maria chega, quebra aquele perfume caro, que só mulher tem coragem de comprar, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, era próprio ungir a cabeça, mas ela vai, em algum texto diz que ela lançou sobre a cabeça, mas era uma honra. Alguém, por isso que lá o salmista no 23, no Salmo, ele diz, unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Então ela não se sentindo tão honrada para ungir a cabeça aqui nesse texto de Jesus, ela vai ungir os pés, e ela enxuga aquele perfume, aquele perfume precioso com seus cabelos. E que não era próprio da mulher usar o cabelo solto nesse tempo. Isso era mais feito das prostitutas. Era próprio da mulher, quando casava inclusive, não é? Ela sempre aparecia com o cabelo amarrado. Ela não, só aparecia para o seu esposo com o cabelo solto, quem sabe? E nós percebemos aqui que para Maria foi uma atitude de adoração ao Cristo. Marta servir a mesa, Marta amava Jesus. A única forma em que podia demonstrar seu amor, Marta era servindo, era com as mãos. Não é menor do que Maria,
é diferente a forma de servir. Maria amava Jesus, tomou o objeto mais precioso que possuía e derramou todo em Jesus. E o amor não é autêntico se formos calcular os custos com os cuidados. Imagina você que é pai, você fazer os cálculos de quanto você já investiu. Eu nunca gosto desse termo. Nos filhos. Porque investimento é algo que a gente sempre espera de troca, né? Algo de volta. E é doação, que você doou para o seu filho ou seus filhos. Bota aí na ponta do lápis. Vai calcular? Não vai calcular. Por quê? Porque quando doamos, nós não temos que fazer contas. Doamos a Cristo. Quando doamos ao Mestre, como fazemos uma atitude de adoração. E nós percebemos então que Maria, sem deixar Marta de lado, sem deixar Lázaro de lado, todos os três são importantes e foram fundamentais para nos trazer lições. Mas Maria só aparece aqui 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez ela está aos pés de Jesus para aprender, como nós vimos. A segunda vez, em João 11:32, ela está aos pés de Jesus para chorar. Ela lança, diferente de Marta, que chega e fala com Jesus em pé e não há problema algum. Mas Maria chega e se prostra diante de Jesus e chora ali aos pés dele, quando Jesus chega após o falecimento de Lázaro. E a terceira e última vez, no texto de João 12:3 que lemos, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Para agradecer. Então, quanto à gratidão, irmãos, nós precisamos muito ter um coração grato e fazer de fato uma festa e convidar Jesus para que tome parte, que seja o Senhor na nossa celebração. Parabéns ao Ministério Unidos em Cristo, parabéns a esta igreja que tem se empenhado, temos muito ainda a avançar. Porque ainda se faz a leitura do rótulo, não é? Solteiros, adultos, por isso que nunca aceite solteiro, adulto, rótulo para você. Encalhados, encalhadas, vai ficar para a titia, não é? Pode repreender, em nome de Jesus. Porque você pode ser feliz sendo uma solteira. Se quer casar, é pedir a Jesus para enviar, não a mala sem alça. Né? Mas ele vai enviar, mas não há problema algum em você continuar solteiro, se assim você entende, porque o fato de você ser casado ou solteiro não vai determinar o seu serviço a Cristo e a sua fé. Então rejeite os rótulos e a igreja se atente para não estar rotulando ninguém. E nós percebemos que então a gratidão desse serviço, dessa família, em poder celebrar a Cristo, né, por aquilo que ele tinha feito no meio daquela família. Que Deus continue abençoando o Ministério Unidos em Cristo e que possamos cada vez mais ver vocês aqui operosos, como vocês têm procurado fazer. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa manhã. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.